Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo falaremos muito aí sobre a situação envolvendo aí os salários atrasados. Hoje, dia 20, venceu mais um mês. Essa diretoria golpista não arcou com o seu compromisso. A gente vai falar muito aqui sobre a situação da SAF. Afinal de contas, a SAF hoje deu uma avançada no Vasco da Gama e é muito grave esse assunto aí. Estão empurrando a goela abaixo do torcedor do Vasco. Se algo não for feito, o Vasco vai ser vendido. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação de faltar dinheiro no Vasco da Gama. Falta dinheiro ou falta competência para capitalizar recursos? E a gente vai abordar muito aqui a situação da reestruturação do futebol e reforços. Certo, meus amigos? Se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre a situação dos salários atrasados. Os funcionários do Vasco da Gama passam por um verdadeiro dilema. A situação é muito complicada. O Vasco hoje teve mais uma folha vencendo. Até a hora que eu gravei este vídeo, não teve informação aí que essa grana entrou para os funcionários e corre um sério risco do Vasco da Gama simplesmente ver os seus funcionários aí sem receber salários na semana do Natal. Uma vergonha aí, essa diretoria golpista incapaz de gerir, de administrar o Vasco da Gama. Hoje, inclusive, a gente tomou ciência que a SAF deu um largo passo para acontecer no Vasco da Gama. O Vasco não tem dinheiro para pagar funcionário, mas contratou um escritório de advocacia de grande porte aqui no Rio de Janeiro para poder verificar as questões aí com relação à SAF, para auxiliar nas questões. E é o seguinte: se nós não fizermos aí a nossa AGE, eles vão fazer a AGE deles e simplesmente vão passar essa situação da SAF para frente e o Vasco vai ser vendido. Inclusive ontem o VP jurídico do Vasco da Gama teve num canal de YouTube chamado A Voz do Vascaíno, onde simplesmente ele disse aí que a SAF é a solução para todos os problemas do Vasco. Então vamos ficar atentos a isso. É o clube perdendo seu patrimônio, o clube perdendo a sua identidade. A gente sabe que a carga tributária aqui no Brasil é muito grande e o Vasco não vai ter condições de arcar com responsabilidades aí com relação ao clube empresa. Mais detalhes na nossa live de mais tarde. Bom, mas com relação a capitalizar recursos aí, a gente tomou conhecimento que a PixBet vai pagar ano que vem 3 vezes a mais ao Flamengo o que paga ao Vasco da Gama. Alguns canais de YouTube, a imprensa falou que um contrato de 15 meses, o Vasco ganhando 8 milhões, seria algo aí gigantesco e milionário. O Flamengo vai receber
3 vezes a mais esse valor, o qual o Vasco da Gama vai receber por um ano para ficar no mesmo local. Então o problema aí não é falta de dinheiro, é competência para capitalizar recursos para o Vasco da Gama. Nós aguardamos a chegada de Zé Ricardo aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto, nenhuma notícia aí da chegada do Zé Ricardo. A previsão é para que o Zé chegue hoje. Junto com o Zé Ricardo aí vai chegar o Fábio Eiras, que foi preparador físico do Botafogo, e vai chegar também o Sandro Gomes, analista de sistema aí do Flamengo. Para explicar toda essa situação, o presidente golpista, o Jorge Salgado, vai conceder uma entrevista coletiva ainda nesta semana. Bom, a situação aí do Vanderlei e do Castan está difícil de ser resolvida. Pessoal, isto porque o Vanderlei conseguiu uma cláusula automática no contrato dele. Tá complicado para o Vasco da Gama verificar essa situação. E o Vasco informa aqui de novo a vocês: o Vasco vai ter que arrumar uma composição com relação ao Leandro Castan. O Leandro Castan aí simplesmente com 6 milhões de reais para receber do Vasco da Gama. Esse é o estágio que o Vasco está. Mas não tem jeito, rapaziada. Tem que contratar. Até agora o Vasco da Gama contratou aí Thiago Rodrigues, o Yuri Lara, o Cangá, o Edmar, e parece que a situação aí do Yuri Castilho aí teve uma reviravolta. Mas segundo informações aí que eu tenho, o Yuri Castilho estaria próximo aí de assinar com o Vasco da Gama. O Vasco precisando de dinheiro, como os senhores estão vendo, e o Fernando Miguel deve rescindir, deve sair de graça do Vasco da Gama. O Vasco não vai fazer uso aí de atribuições financeiras do Fernando Miguel, vai simplesmente aí rescindir o seu contrato. O lateral Cortez hoje ganhou muita força no Vasco da Gama, conforme a gente tem dito aqui. Hoje vazou aí fotos dele com a camisa da Força Jovem, quando ele ainda era mais novo aí, jogador de 34 anos, e aquela situação. Para o meio campo aí, o Vasco negocia com o Chico, jogador lá do Juventude, que foi o responsável aí, foi aí o cara que foi essencial para que o Juventude permanecesse na Série A. E hoje a gente tomou conhecimento também que o Zé Roberto, atacante lá do Atlético Goianiense, estaria em fases iniciais de conversação com o Vasco da Gama. Com relação às outras negociações aí, a gente aguarda novidades. É possível que a gente ainda tenha algo novo hoje na parte da noite, certo, pessoal? E é o seguinte, galera, foco nessa situação aí da AGE. Não vamos deixar esses caras vender o Vasco da Gama, e tá muito próximo dessa SAF aí ser passada, e só você que é representante do Vasco da Gama, que tem aí direito a voto, pode mudar essa situação. Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!